Santana. Vou contar um pouco da minha história quando eu era adolescente, tinha meus 15 anos. Eu vivia com a minha tia e meu tio. Boa tarde, eu sou Emerson Machado e esse é o Passarela Assombrada. E este rapaz aqui é o meu ET assombrado e telepático, o Zeca Wide. E no vídeo de hoje, uma casa assombrada supostamente pelo falecido patriarca da família. Ele, que era uma pessoa de posses e importante na sua cidade, haveria deixado um tesouro enterrado na sua propriedade. E é aí que começa todo o mistério dessa história. Mas toda essa ziquezira eu vou te contar depois da vinheta. A pessoa que nos envia esse relato se identifica pelo codinome de Augusto Santana. Ele, um inscrito do canal e também uma pessoa muito gente fina, é também um colega de trabalho. Lembrando que, por questões de privacidade, todos os nomes nessa história estão trocados. Os pais de Augusto faleceram quando ele ainda era muito jovem. Então sua tia Florinda o adotou e Augusto foi morar junto dela e mais o tio e a família, numa casa onde eles residiam e também trabalhavam de caseiros. Um ponto interessante nessa história é que Florinda também já havia trabalhado nessa mesma propriedade quando ela era muito jovem, muitos anos antes, Ela, ainda muito jovem e solteira, trabalhava naquela época na função, nessa propriedade, na família, Ela era babá. A casa que a minha tia morava de caseiro, que eu fui morar com ela quando era mais jovem, muitos de vocês podem até não querer acreditar. Para alguns se fala uma casa assombrada. Para mim, pois eu como eu morei lá, nunca presenciei nada, nunca tive a chance de ver ninguém. Mas muitas pessoas, muitos relatos da família, alguns parentes, alguns familiares, juram de pé junto que já viram o dono da casa. Pois o que eu vou contar para vocês aconteceu sim, foi uma história verídica, tá? A história começa com o cunhado de Dona Florinda, o Roberto. Ele estava colocando piso, fazendo o trabalho de colocação de pisos, na casa da frente, a casa principal. E eles moravam, a Dona Florinda morava junto com o Augusto, Eles moravam na casa de trás, que era a casa dos caseiros. Então essa casa que ele estava colocando os pisos era a casa do patrão, o falecido patriarca da família. Então Roberto estava trabalhando agachado, de cabeça baixa, ali colocando os pisos. E com o canto do olho, em entrelance, alguém que o observava de frente, parado na sua frente. Era um homem alto, bem vestido, ele estava o observando a trabalhar, Mas até então, tudo bem. Roberto então o cumprimenta e o homem continuava totalmente imóvel, parado na sua frente, Ele só ficava observando o Roberto trabalhando. Então o Roberto continua trabalhando, Agacha sua cabeça, continua o trabalho e segundos depois, do nada, ele olha de volta e o homem havia sumido na sua frente, ele simplesmente desapareceu. E não daria, assim, por exemplo, de ele se evair assim para alguma parte da propriedade ou alguma parede, porque não tinha como, assim, o espaço era bem aberto e o homem não tinha, em segundos ele não tinha como forçar assim uma saída, Então Roberto, curioso com o sumiço do homem, ele se dirige até a casa dos fundos, que era a casa dos caseiros, para tentar saber se por acaso o homem estava lá. Então Roberto, com um ar inquieto, pergunta: Dona Florinda, teve alguém aí? Então Florinda responde: não, Roberto, aqui não teve ninguém não, por quê? Então Dona Florinda, vendo o rapaz meio assustado e pálido, pergunta:
Por que, meu cunhado Roberto? O que aconteceu? E aí o Roberto responde, né? Então, minha cunhada, eu tava ali na casa da frente, né, colocando pisos no chão, né, quando de repente eu me deparei na minha frente, assim, com um homem alto, um homem sério, né, muito bem vestido. Eu até o cumprimentei, mas ele não me respondeu, continuou totalmente calado e imóvel na minha frente. Era como se fosse uma figura de um homem italiano, assim, né, um homem alto, muito bem vestido. Eu até tentei conversar com ele, puxar algum assunto, cumprimentei, mas ele continuava totalmente quieto, só me observando. E aí, num piscar de olhos, assim do nada, ele desapareceu na minha frente como se fosse fumaça. Então a dona Florinda, ela responde, né? Olha, meu cunhado, nessa casa aí da frente, muita gente já me falou que escuta vozes, veem coisas estranhas, mas tem pessoas que não acreditam nessas histórias, né? Você acredita, Roberto? E o Roberto responde, não, Florinda, não tem como, isso aí não tem como acreditar. Então Florinda responde, tá bom, Roberto, tá bom. Então vem aqui que eu tenho uma coisa interessante para te mostrar aqui na casa da frente. Então Florinda leva o cunhado até a casa da frente, né, onde ele estava lá colocando os pisos. Entra aqui, Roberto. Entra aqui, vem até a sala, dá uma olhada nessa parede. Vê se você reconhece alguma dessas fotos. Era uma parede que haviam muitos quadros antigos, da época de 40, 50, 60. Então Florinda pergunta, Roberto, em quais desses quadros aqui você reconhece a pessoa que você viu hoje? Esse homem aqui. Será que em algum desses quadros você reconhece essa pessoa? Ele observou com muita atenção a todos os quadros, né? Mas para um quadro específico, o Roberto aponta, olha, é esse aqui, é esse homem aqui que esteve aqui hoje. Então Florinda fala, olha Roberto, para esse homem aí que você está apontando na foto, esse é o dono dessa propriedade, o dono desse terreno, né? Dessas duas casas. Esse era o antigo patriarca dessa família. Então Florinda continua, Roberto, foi esse homem que você viu, não é? E Roberto confirma, foi esse mesmo. E Dona Florinda continua, olha Roberto, esse homem ele já faleceu há pelo menos uns 30 anos. Esse mesmo homem ele já apareceu para mim várias vezes em sonho. Ele já apareceu várias vezes para mim em sonho e é um sonho que se repete, né? É uma mesma história que acaba se repetindo nesse meu sonho. Então no sonho ele me pega pela mão e ele me leva até ali abaixo no terreno onde tem o córrego d'água, perto de onde tem umas flores de lírio brancas. E nesse córrego d'água tem uma espécie de uma lavanderia antiga ali próximo, com aqueles tanques de lavar roupa de concreto, sabe? E nessa parte o homem, né, ele fala assim para mim, Florinda está aqui enterrado e é para você. É aqui que você tem que cavar. O que tem aqui é para você. Isso é a respeito de todos esses anos que a senhora trabalhou aqui na minha família. Ajudou a cuidar dos meus filhos, dos meus netos. Então o que ficou aqui enterrado é para a senhora. Mas o problema é que Florinda ela já sofria nessa época de muitos problemas de saúde, né? Ela já sofria com pressão alta, problemas do coração, então ela já não tinha muitas condições assim, né? Para cavar, né? E também faltava um pouco de coragem, né? Para chegar lá e cavar, assim. Algo que veio em sonho, né? Às vezes é um pouco difícil de acreditar. Então ela nunca teve coragem de cavar e também não tinha as condições de saúde para isso, né? Eu, como vivi com ela e sempre sabia dessa história, toda vez que a minha tia saía no final de semana para casa da outra cunhada, o marido, eu ficava sozinho em casa, nessa mesma casa. Eu sempre pedia para ele aparecer, sempre pedia. Mostra para mim, balança uma folha, balança um matinho, mostra, faz um vento, de noite, de dia, não tinha hora que eu pedia, mas ele nunca apareceu. Caso que eu falo para vocês, pessoal, a gente quando ganha uma coisa que é enterrada de uma pessoa que já faleceu, especialmente é para nós mesmos. Se ele veio para te dar uma coisa num sonho, é só para você.
Você pode estar com outra pessoa, mas é só você que recebe. Então, nunca apareceu para mim e eu sempre pedi e nunca apareceu. Então, que Deus o tenha, que Deus bote ele no bom lugar. E agora vem uma outra parte interessante dessa história. Todo ano haviam algumas festas de família nessa propriedade aí, né? Vinham alguns parentes de outras cidades, alguns amigos, né? E numa dessas festas de final de ano, vieram 8 casais, bastante filhos, bastante netos. E como eram várias pessoas, não era possível acomodar todas essas pessoas aí, né, na casa dos fundos, que era a casa dos caseiros, ainda habitável, né? Que era a casa onde Augusto e a dona Florinda e toda a família era onde eles moravam, né? Então parte dessas pessoas foram acomodadas na casa da frente, que era pouco usada. E lá haviam muitos móveis antigos, né? Era mais uma casa para veranistas. Ela ficava desabitada assim na maior parte do ano. E é aí que vem mais uma ziquezira. Relatos de mais de 5 casais. E nesta noite havia entre essas pessoas o Pedro. E ele foi a pessoa que mais sofreu com atividades noturnas estranhas. Pedro continuava a ser uma pessoa cética. Ele continuava a zombar dessas histórias que as pessoas contavam sobre essa casa. Enquanto outras pessoas escutavam barulhos estranhos, barulhos de panelas batendo, né? Barulhos de passos pela casa, entre a noite e o amanhecer, né? Pedro, nessa noite, ele não conseguiu dormir. Ele zombava tanto dessas histórias que parece que nessa noite a história se voltou contra ele mesmo. Não tem quando a pessoa tá, tipo, você tá deitado na cama, né? E tem uma pessoa em pé do teu lado na cama, tu não sente a pessoa fazendo os passos em cima da cama, não dá para sentir o movimento? Pois é, ele sentia o movimento de uma pessoa em pé em cima da cama, sentia a pessoa andar assim em direção a ele ao redor, de um lado para o outro dele na cama, e ele não conseguia ver nada, gente. E na manhã seguinte, Pedro, muito arrependido e também muito assustado, então Pedro vem até Dona Florinda, né? E ele pede muitas desculpas por não ter acreditado nessas histórias, né? E por muitas vezes ele ter zombado também disso. Pedro, quando a gente mexe com coisas que a gente não conhece, muita ziquezira pode acontecer. Augusto lembra até hoje, com muito carinho, da sua querida tia, infelizmente hoje já falecida. Essas 2 casas hoje, elas já não existem mais, elas foram demolidas, né? E o tesouro até hoje nunca foi encontrado. E até hoje fica ainda um mistério. Será? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscrevam aqui no nosso canal que a gente vai ter muito mais histórias assombradas, misteriosas e interessantes como essa. Lembrando que se você tem alguma história ou relato misterioso, você pode nos enviar aqui para o canal no e-mail que está aqui abaixo nas descrições do vídeo. Ou se você é morador aqui de Laguna, Santa Catarina ou cidades próximas vizinhas, você poderá vir aqui pessoalmente no nosso canal e contar a sua história misteriosa ou assombrada. Vamos deixar um salve aí para o Augusto Santana, ele que nos enviou a história de hoje, e também para toda a família dele que também nos assiste aqui no canal. Beleza, muito obrigado. Então a gente vai ficando por aqui. Então, bora lá, boa noite e fiquem com Deus.